Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Retornemos então, irmãos, ao primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. E nós faremos a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Primeiro livro dos Reis, como está em nossa liturgia, no texto da mensagem, da pregação, capítulo 17, de 1 a 6. Eu farei a leitura, irmãos, reverentemente, em oração ao Senhor, que nos fale por sua palavra, acompanhem, e depois nós passaremos a pregação da palavra do Senhor nesta noite, no culto ao Senhor. Diz assim o texto sagrado, irmãos: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Nós oramos ao Senhor por meio do nosso irmão, e pediu a Deus também pela bênção dele na pregação. Então nós passamos agora à pregação da palavra de Deus. Carla, Elidinai, minha irmã, no domingo passado, diácono Cássio querido, nós vimos que após a morte de Onri, um dos reis maus de Israel, o reino do norte, levantou-se o seu filho, chamado Acabe. E se os reis de Israel já foram maus, Acabe seria muito mais. Porque o texto do domingo passado nos diz que Acabe fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Através de Acabe, um período mais perverso, mais terrível em Israel, fora estabelecido. E nós vimos Natália, Ana, Japor, Felipe, Esda, Diácono Luiz, querido. Nós vimos o tamanho da maldade alana do rei Acabe. Nós vimos que ele ia de maldade em maldade. Primeiro porque ele era em si um homem perverso, um homem idólatra. Mas não bastava isso, ele também se casou com uma mulher perversa, como nós vimos no domingo passado. A mulher chamava-se Jezabel. E o texto seguinte do primeiro livro dos Reis mostrará o quão perversa era Jezabel. Mas como se não bastasse Acabe ser perverso, ter casado com a mulher perversa, ele também adotou os falsos deuses dos cananitas e também de Jezabel, o deus Baal, o deus da chuva, e a sua consorte, Azera, a deusa da fortuna. E estabeleceu em Israel, o reino de Israel, uma casa a Baal, levantou um templo para Baal, esse deus pagão, e levantou um poste ídolo para Azera, esta divindade feminina, que era a esposa ou a consorte do deus falso chamado Baal. Como se isso tudo não bastasse, como nós vimos no domingo passado, Débora Viana, para piorar, Isabelle, minha irmã, Acabe não só fez isso tudo de perversidade e idolatria, como conduziu aqueles seus súditos a fazerem o mesmo. E nós vimos no texto
o homem que se chamava Iel, está lá no versículo de número 34, ali, o último versículo do capítulo 16, diz lá, em seus dias, ou seja, nos dias de Acabe, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Lembram-se que Jericó fora destruída? Lá no livro de Josué, foi a primeira cidade destruída do território de Canaã, na terra prometida que Deus havia dado ao seu povo. E quando Jericó foi destruída por Deus, Deus lançou uma maldição sobre ela. Deus disse que qualquer homem que tentasse reconstruir Jericó, faria isso à custa de 2 filhos seus, o mais novo e o mais velho. E essa era a maldição lançada a Eliã, e Emily, e minha irmã Isabela, Pires e Arthur e Rose, a Jericó. E este Iel, conduzido por um perverso rei Sida, que era Acabe, ousou levantar Jericó. E então a promessa de Deus, a ameaça de Deus sobre o seu juízo veio. E este homem perdeu ambos os filhos, o mais novo e o mais velho, porque ousara ir contra a ordem de Deus. Então veja que tempo terrível e perverso era o de Acabe, mas não menos terrível e perverso do que os nossos tempos. Os nossos tempos também, Vitor e Camila, são terríveis e perversos. Quanta imoralidade do nosso meio, quanta idolatria pagã, quanta corrupção no meio do povo que se chama pelo nome de Deus. Os nossos tempos são iguais aos tempos de Acabe. Mas foram nesses tempos perversos que Deus levantou um profeta chamado Elias. E ele é o primeiro dos grandes profetas. Aliás, a era profética, a era dos profetas, começa agora com Elias, primeiro e grande profeta. Veja como diz o versículo 1 do capítulo 17. Leamos juntos. Então Elias, o tesbita, dos moradores disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Até aí, irmãos, até aí. Elias nos é apresentado aqui. Elias, com ele, como nós dissemos agora há pouco, a era dos profetas se inicia. Elias foi o primeiro dos profetas chamados por Deus para serem seus representantes, a sua própria voz. Aliás, vocês se lembram que Deus governava o seu povo por meio de 3 ofícios. Lembram-se do Antigo Testamento? Rei, sacerdote e profeta. Aliás, os 3 ofícios que Jesus Cristo cumpre. Ele é o rei, o grande sumo sacerdote e o maior profeta. Mas Deus conduzia Israel no Antigo Testamento por meio desses 3 ofícios. E entre eles, como nós vimos, o profeta. E o profeta era aquele que da parte de Deus ia ao povo. É interessante que o ofício do profeta era diferente do sacerdote. O sacerdote é aquele que da parte do homem vai a Deus. O profeta é aquele que da parte de Deus vem ao homem. E Elias era o primeiro dos grandes profetas. Deus operou grandes coisas por meio de Elias. Deus profetizou uma fome que durou 3 anos e meio, e ela se cumpriu. Elias ensinou pelo poder de Deus um grande confronto religioso da sua época. Ele enfrentou, lembram-se, como se Deus quiser veremos, os profetas de Baal no Monte Carmelo. E pelo poder de Deus fez fogo descer do céu, lembram-se? Elias também executou uma grande sentença judicial na sua época. Ele exterminou 450 falsos profetas no rio Quizon. Elias alimentou famintos pelo poder de Deus, ressuscitou mortos, falou com Deus na montanha e foi arrebatado num redemoinho em uma carruagem de fogo. Quão grandes coisas Deus fez por este homem e através dele. Mas é interessante que a Bíblia, no Novo Testamento, diz que este grande profeta era um homem semelhante a nós. Olha o que diz Tiago.
A carta de Tiago, lá no capítulo 5, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago 5:17. Elias não era um homem todo-poderoso, apesar do Todo-Poderoso ter feito grandes coisas por meio dele, mas ele era um homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos. Por exemplo, nós veremos que após Elias realizar o confronto que realizou pelo poder de Deus contra os profetas de Baal no Monte Carmelo, sendo Elias ameaçado por Jezabel, vocês se lembram o que ele fez? Ele fugiu de medo. O grande profeta que enfrentou 450 falsos profetas, que pelo poder de Deus, através de sua oração, fez fogo descer do céu, quando ameaçado por uma mulher perversa, fugiu de medo. Quis a morte para si, lembra-se? E Deus teve que consolá-lo. Por quê? Por quê, Daniel? Por que, Edmila? Porque ele era homem, Valéria, semelhante a nós. Era um homem fraco, como nós somos, porém crente, mas exposto aos mesmos sentimentos, como todos nós somos. Isso não é fantástico? Isso não é bendito? Um tempo de Acabe como os nossos, e Deus levanta um homem como nós, para um tempo semelhante ao de Acabe. Para um tempo perverso, um homem semelhante a todo crente. Vamos ver o que nos diz o texto. O texto diz que Elias, então, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ele foi até Acabe com a mensagem da parte do Senhor. O nome Elias é um nome muito bonito, né? O nome Elias significa, meu Deus é Yahvé. Meu Deus é o Senhor. É o que significa Elias. Aliás, aí está uma dica aí para as próximas crianças que nascerem do sexo masculino, né? Eu não vejo muito Elias aí hoje. Olha que nome bonito. Elias. Meu Deus é Yahvé. Ok? Jovens casais aí? Ok? Elias. Elias é chamado o tesbita. Por que ele é chamado tesbita? Porque Elias era de uma localidade que tinha o nome de Tisbe. Essa localidade, esse pequeno local, ele estava na terra de Gileade. Tanto que diz o texto que ele era um dos moradores de Gileade. Então Elias era de Gileade, de um local específico em Gileade chamado Tisbe. Daí Elias o tesbita, ou morador de Tisbe. E ele vai a Acabe, irmãos. E olha a mensagem que Deus tem da parte dele para Acabe. Elias fala, olha aí. Tão certo como vive o Senhor, que aqui é Yahvé, o Deus da aliança, Deus de Israel, perante cuja face estou. Irmãos, o Deus que realmente é o Deus de Israel, é aquele mesmo Deus que Acabe vive tentando esquecer. E aqui é interessante, porque Acabe foi colocado sobre o trono de Israel. Mas quem é o Deus de Israel? É Yahvé. E Acabe não deveria se esquecer disso. Assim como todos os governantes e magistrados não deveriam se esquecer disso. Os magistrados da terra pensam que são deuses. Pensam que pode fazer de tudo, como bem querem. Mas há um Deus sobre eles e sobre todos, que por fim há-lhes de pedir conta das suas ações, palavras e pensamentos. Acabe tinha que saber disso, que há um Deus em Israel, e esse Deus é um Deus que vive. Elias diz, tão certo como vive o Senhor. Deus é um Deus vivo. Acabe, com sua maneira de viver, era como se declarasse que Deus estava morto. Acabe era alguém, irmãos, que vivia como se Deus estivesse morto. Alguém que fazia o que bem queria, da forma que bem entendesse.
Como se Deus não fosse prestar contas, como se ele estivesse morto. Mas Elias diz: tão certo como o Senhor Deus de Israel vive. Irmãos, Acabe descobriria, para sua miséria e destruição, que o Deus da aliança, o Deus de Israel, vive e zela por sua aliança, por seus mandamentos. Irmãos, eu passo aqui a primeira aplicação desse texto para nós. O mesmo Deus de Elias é o nosso Deus que vive hoje e eternamente. Portanto, aqueles que servem a esse Deus devem ser iguais a Elias. Devem ter a consciência que estão diante de um Deus que vive. Se isso valeu para Elias, certamente vale para nós. E quanto mais para nós, porque nós cremos no Rei, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, mas que ressuscitou e vivo para sempre está. Nós cremos num Deus que vive. E esse Deus que vive, que é o Rei Jesus Cristo, reina hoje e reinará eternamente. Agora mesmo esse Rei que vive, esse Deus homem, Jesus Cristo, está julgando e subjugando seus inimigos. Está salvando os seus escolhidos e assim estabelecendo, dia após dia, o seu reino eterno. Jesus Cristo vive, irmãos, é o Deus que vive e está ativo. O Todo-Poderoso vive para sempre. E agora eu tenho uma pergunta a nos fazer aqui nesta noite. Nós temos vivido segundo essa verdade? Que nós possuímos um Deus que é vivo? Você não só sabe que Deus vive, mas procura viver segundo esta fé, em obediência e gratidão ao Deus que está vivo? Ou você e eu dizemos crer que Deus vive, mas vivemos como se ele estivesse morto? Nós não lemos sua palavra, nós não buscamos em oração, não nos importamos de ter comunhão com o seu povo, e não desaprovamos as coisas que ele odeia. Como ousamos, irmãos, como ousamos dizer que cremos num Deus que vive, quando nossas vidas são vividas como se ele estivesse morto? Nós não o procuramos, nós não o buscamos, nós não temos alegria nele. Não são poucos os ateus práticos dentro da igreja. Há muitos ateus dentro da igreja. Há muitos ateus dentro da igreja. São chamados os ateus práticos. Eles dizem crer que Deus vive, mas vivem como se ele não existisse. Como se ele estivesse morto. Que Deus nos livre, irmãos, de todo o ateísmo, mas principalmente deste. Porque este ateísmo, daquele que diz crer em Deus, um Deus que vive, mas vive como se ele tivesse morto, é o pior deles, porque é um ateísmo hipócrita. É pior do que o ateu lá fora. Porque o ateu lá fora vive conforme o que ele crê. Ele diz que Deus não está vivo e vive em conformidade com isso. Será julgado, obviamente. Mas pior será para aqueles que dizem que Deus está vivo, louvam ao Senhor com sua boca, mas o coração deles está longe do Senhor. Que Deus nos livre desse ateísmo. E que Deus nos faça viver de acordo com a nossa fé. Se cremos que Deus vive, e é o único Deus vivo e verdadeiro, vivamos de tal maneira a confirmar nossa fé. Nós estamos sempre, como diziam os reformadores, sempre diante de Deus, sempre na presença de Deus, um Deus que vive. Quando você for ao computador, às redes sociais, lembre-se, Deus vive. Deus vive e vê. Deus vive. Deus está vivo.
que esta fé verdadeira mude a nossa maneira de nos comportarmos, falarmos, agirmos, pensarmos. E para este fim Deus nos deu a sua doutrina, para que nós vivamos segundo o seu agrado diante de um Deus que está vivo. Mas Elias continuou dizendo a Acabe, ele diz na primeira parte, como vimos: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, e ele continua: nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Irmãos, na época de Elias, a seca aqui profetizada por ele não era simplesmente um desastre natural aleatório. Não era assim, foi um acaso, por acaso não há de chover. Um tempo aí ruim, de seca, mas um tempo aleatório, nada disso. Não era um infortúnio apenas, natural, mas uma punição específica para o povo de Deus por causa dos seus pecados, ou do povo que se chamava povo de Deus. Porque de acordo com a lei de Deus, a lei de Moisés, a seca, a falta de chuva, era a punição adequada pela prática da idolatria pagã. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, eu vou ler aqui, os irmãos prestem atenção, está escrito assim: Deus diz assim ao povo dele: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvie, e sirvais a outros deuses. O que estava acontecendo na época de Acabe, nós vimos, Acabe praticou e implementou a idolatria em Israel. Não vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Então vejam, o que disse a lei de Moisés, Deus disse através de Moisés: que Deus vos guarde, para que o vosso coração não se desvie a outros ídolos, a outros deuses, para que Deus não feche os céus, e que vocês sejam destruídos na boa terra que Deus vos dá. Então veja, a falta de chuva aqui não era um desastre natural aleatório, era a ira de Deus sobre o Israel idólatra. O Deus vivo e verdadeiro decretou que nenhuma chuva cairia sobre sua terra. Uma maldição específica voltada diretamente contra Baal. Irmãos, vocês lembram-se que Acabe instituiu o culto a Baal, reforçou o culto a Baal através do seu casamento com Jezabel e construiu uma casa a Baal. Lembram-se que Baal era o deus do quê? O deus da chuva. Baal era o deus da chuva. E Elias vai a Acabe e diz: pois não choverá. O que Elias, o profeta, quer dizer a Acabe? Que Baal é um deus morto, que é um deus falso, que não tem o poder que os homens dizem ele ter, mas que o Deus vivo, o Yahvé, o Deus único e verdadeiro de Israel, é o Deus da chuva, é o Deus do sol, é o Deus da seca, é o Deus da fartura. E a profecia de Elias é a condenação de Baal, porque vocês creem em Baal e adoram a Baal e esperam que ele nos traga chuva, pois não haverá de chover nos próximos anos. E aí Deus mostraria que ele é o Senhor de todo o mundo, de todo o universo, e se chove ou se para de chover, tem a ver com o Senhor. É por isso que nós oramos ao Senhor, por exemplo, no nosso passeio de ontem na igreja, para que não chovesse. Poderia ser da vontade do Senhor que chovesse, poderia, mas aprove a Deus em sua bondade nos dar um tempo de sol, porque é o Senhor em última instância que controla as estações, que controla todas as coisas. E Elias tinha que saber muito bem isso, sabe por quê? Porque ele está desafiando o rei. Ele está desafiando aqueles que os homens acreditam ter todo o poder. Elias teve a coragem que teve
E era o homem que era, porque Deus era o Deus que é. Isso é maravilhoso. Você só será, eu e você, só seremos os homens que devemos ser, se nós entendermos quem Deus é. Se nós tivermos uma compreensão de Deus pequena, seremos homens e mulheres pequenos. Mas se nós conhecermos quem Deus é de fato, então Deus fará grandes coisas por meio de nós, para a sua glória. Se nós entendermos quem Deus realmente é. É por isso que Elias teve coragem de ir diante de Acabe. Lembram-se que Jezabel matava profetas, irmãos. Não foi fácil para Elias estar ali. A esposa de Acabe era uma matadora de profetas. Mas Elias foi porque ele sabia bem quem era Deus. O Deus perante a cuja face estou, o Deus que vive, o Rei de Israel, o Deus de Israel. Quanto mais nós soubermos quem Deus é, mais corajosos nesse mundo perverso nós seremos. Mas há um outro ponto aqui, há uma outra verdade aqui. A verdade é que os julgamentos das Escrituras não são ameaças vazias. Deus falou que não choveria por anos, e de fato não choveu, como nós veremos. Se Deus diz que derrubará o orgulhoso, Deus fará. Se Deus diz que punirá o pecador e o lançará nas chamas do julgamento do inferno, Deus fará. Quando Deus ameaça, irmãos, nós devemos levar a ameaça de Deus ao pé da letra. Porque Deus cumpre sua palavra de julgamento. Tão certo como vive o Senhor, Ele cumprirá suas ameaças. Não choverá. Não choveu. Portanto, se Deus diz que punirá o pecador, fujamos do pecado. Porque Deus não permitirá que nenhuma palavra dele caia por terra antes que se cumpra. Mas vamos lá. Uma coisa que eu queria lembrar com vocês aqui que é importante, é que isso não está no texto, não está no nosso texto aqui, mas é dito sobre Elias também por Tiago no Novo Testamento. Olha o que Tiago diz sobre a ida de Elias a Acabe e a profecia sobre não chover. Olha o que Tiago diz, eu vou ler. Elias orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses, não choveu. Tiago 5, 17. Tiago nos informa e assim completa o relato bíblico, porque lembram-se, a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia se completa, ela nunca se contradiz. Ela se completa, ela faz que o quadro fique mais claro ainda. Uma coisa que não nos é informada aqui em 1 Reis, nos é informada por Tiago, que Elias orou para que não chovesse sobre a face da terra, e não choveu. Irmãos, Elias nos é apresentado, antes de tudo, como um homem de oração. Antes dele ir a Acabe, como aparece aqui, nos é apresentado, ele estava orando. Que maravilha, não? Quando Deus precisou de um homem, naqueles tempos maus, Ele usou um homem de oração. Para tempos perversos, homens de oração. O profeta era amigo de Deus, íntimo dele. O profeta vivia uma vida de oração. Ele mostrou assim ao orar que estava preocupado com a obra do Senhor e com seu povo. Quem melhor para Deus usar do que aquele que em oração está preocupado com a glória de Deus e com o seu povo? Quem melhor para Deus usar? Alguém que conhece a Deus e que é amigo íntimo de Deus por meio da oração. Em tempos perversos, nós precisamos de homens e mulheres de oração. Deus se agrada de usá-los para a glória dele. Deixa eu falar uma coisa para você e para mim aqui. Se você não tem uma vida de oração, você terá uma vida infrutífera. Você nunca jamais será um instrumento na mão do Senhor. Nunca jamais. Porque Deus se agrada em usar amigos dele. Homens e mulheres que o conheçam.
Lembram-se de Paulo? Quando Paulo teve um encontro, ou foi encontrado por Jesus Cristo a caminho de Damasco, quando ele viu a glória do Senhor, e antes de começar a sua obra missionária, Deus enviou o profeta e disse a ele, o enviou ao encontro de Paulo dizendo, vai até a rua chamada Rua D, a rua direita, e encontrará Saulo. Ele está orando. Ele está orando. Deus usa os homens de oração poderosamente, como usou Paulo, como usou Elias. Antes de tudo, Elias estava orando. Como está a sua vida de oração? Pode ser que eu e você sejamos infrutíferos na obra do Senhor, por não ter intimidade com o Senhor. Como Deus usará alguém em sua obra que não se importa com ela em oração? Como Deus pode usar-nos se nós não nos importamos com a glória dele e com a igreja dele em oração? Como é necessário, irmãos, em tempos perversos e maus como os nossos, homens e mulheres como Elias, homens e mulheres de oração. Agora deixa eu lhes perguntar, Elias estava certo em orar pela seca? Já pensamos nisso? Elias estava orando para que Deus julgasse o povo dele. Essa é a oração certa? Essa é uma oração certa. Elias estava orando para que não chovesse e assim o povo teria anos de fome. Mas ele estava orando por isso. Elias orou certo, segundo a palavra de Deus. Elias, irmãos, não teve medo de orar pelo julgamento. Por que ele não teve medo? Porque ele sabia, e atenção, ele sabia que a apostasia espiritual, que a corrupção espiritual é um desastre muito pior para uma nação do que a calamidade física, uma tragédia natural, que Deus traz também segundo a sua vontade. O afastamento espiritual do Senhor é muito pior do que um sofrimento físico. E se é necessário que se sofra fisicamente para que a alma seja recomendada ao Criador, que seja. Às vezes nós falhamos e falhamos muito. Nós, eu e vocês, podemos falhar muito. Quando nós oramos para que Deus dê isso ou aquilo a pessoas que nós amamos, mas que vivem longe de Deus. Ao invés de nós pedirmos a Deus que se convertam antes de tudo. Nós oramos por pessoas que desprezam a Deus, que não temem ao Senhor, mas queremos que Deus dê a eles tudo nessa vida. Queremos que ele tenha um bom emprego, queremos que ele se case bem, queremos que ele seja feliz nesta vida, enquanto a alma dele está corrompida, destinada ao inferno. Nós deveríamos, antes de pedir essas coisas, pedir ao Senhor que use até mesmo da provação para que a alma se arrependa e seja salva. Há mais esperança, irmãos, há mais esperança para uma alma que está sendo corrigida pelo Senhor do que uma alma que foi abandonada em seus pecados e vive em falsa impressão de que está bem. Há mais esperança para uma alma que está sendo afligida pela mão dura do Senhor do que por uma alma que está vivendo em pecado e está bem neste mundo. A sua impressão de bem-estar o levará à perdição. E é por isso que Elias orou para que a mão de Deus pesasse sobre Israel, porque Elias amava o Senhor e amava Israel. Deixa eu lhes perguntar, se um filho de vocês estivesse morrendo, fosse diagnosticado com a doença mortal, e os médicos dissessem que só há um tratamento para salvá-lo, um tratamento duro,
terrível. Mas o único tratamento que lhe poderia trazer vida, vocês recomendariam? Mesmo que aquele tratamento trouxesse dor, mas que por fim salvasse? Creio que não temos dúvida nisso, certo? E por que nós não pensamos igualmente quando nós pensamos em almas? Por que quando nós pensamos em almas, nós não pensamos igualmente quando nós pensamos nesta vida? As almas de nossos queridos estão se corrompendo, caminhando para o inferno, mas nós estamos apenas preocupados em que ganhem dinheiro, tenham uma profissão de importância, se casem bem e vivam bem até o final da vida. Nós às vezes nos importamos quando nós deveríamos olhar para a alma deles. Quando nós, e aqui, irmãos, nós estamos tratando com um assunto muito sensível. Mas disso temos certeza, quando nós deveríamos orar pelo seguinte: Senhor, se o meu filho, se o meu parente, se o meu irmão na fé precisa passar por provação e precisa da tua mão sobre ele pesada para que ele seja salvo, Senhor, assim seja. Desde que ele seja salvo, Senhor. Desde que ele seja salvo. Porque isso é o que mais importa. O que dará o homem por sua vida? O que dará ele pela sua alma? Elias orou certo. Elias orou certo. Arthur W. Pink, um teólogo reformado, escreveu o seguinte, abre aspas: por que Elias orou para que não chovesse? Ele não fez porque ele era imune ao sofrimento humano. Não porque sentia um prazer diabólico em testemunhar a miséria de seus vizinhos. Mas porque colocava a glória de Deus acima de tudo. Acima mesmo de seus próprios sentimentos naturais. Elias era zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. E desejava ver muito o grande nome do Senhor vindicado e seu povo de apóstatas restaurado. Assim, foi a glória de Deus e o verdadeiro amor por Israel que motivou a oração de Elias para que não chovesse. Porque Elias amava o nome do Senhor e queria ver o nome do Senhor vindicado. E Elias amava Israel, ao ponto de orar para que Deus pesasse a mão sobre ele, para que ele fosse salvo. Vamos caminhar? Versículos 2 a 5. Leiamos. Veio-lhe então a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Até aí. Elias não era só um homem de oração, mas como todo homem de oração, Elias era um homem obediente. Deus diz: retira-te daqui. Na verdade, Elias, quando foi a Acabe, não sabia muito bem o que encontraria. Lembram-se, Jezabel era uma assassina de profetas. Mas Elias orou e obedeceu, e foi sem saber o que lhe aguardava lá. Irmãos, a obediência não faz cálculos. Deixa eu lhes falar isso aqui, irmãos. A obediência não calcula. A obediência não é assim: Deus ordenou uma coisa, mas vamos ver o custo-benefício disso. Ah, não vale a pena. Não vale a pena. Deus não é assim. Deus não faz cálculos. Assim como nós, ao obedecer, não devemos fazer, irmãos. Nós não devemos fazer cálculos. Nós devemos obedecer. Como Elias obedeceu. Elias não sabia o que aguardaria diante de Acabe, Débora. Ele não sabia se Jezabel iria matá-lo, mas ele foi. Ele obedeceu. E assim nós devemos fazer também, Guilherme. Diácono Felipe. Nós devemos obedecer sem fazer cálculos. Se Deus disse em sua palavra claramente para que nós
façamos algo? Façamos. O Senhor proverá o restante, mas obedeçamos. Obedeçamos ao Senhor, sem fazer cálculos, como Elias obedeceu. Ele foi e esperou lá receber Valdir e Gabriela, a outra palavra do Senhor. E essa outra palavra veio. Depois de ele ir a Acabe e pronunciar a profecia a Acabe que não choveria, Deus disse: agora retira-te daqui, porque a vida de Elias estava sob ameaça, e Deus queria poupar o seu profeta. Agora você vai embora daqui. E disse mais, olha aí, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E aí olha o que Deus promete para Elias: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. E aí o versículo 5 fala da obediência de Elias. Foi, pois, Elias e fez segundo a palavra do Senhor. Eu fico pensando, irmãos, que na minha fraqueza, talvez eu recebesse essa ordem do Senhor e dissesse ao Senhor: mas peraí, o Senhor não vai mandar a seca? Como é que vai ser esse negócio aí de beber da torrente lá, de Querite? Se haverá seca? Olha, é seguro, eu vou ter que andar bastante. E essa história de corvos me alimentarem? Corvos vão me alimentar? Deus, corvos são apenas pássaros. Como é que eles vão me alimentar? E vão me alimentar de dia e de noite? Vão trazer lá um pedacinho de carne para mim no horário, no outro também? Que história é essa? Imagine, irmãos. Mas Elias não duvidou. Elias cria no Deus, lembram-se? No Deus que vive, no Deus que governa, no Deus criador, no Deus que é Senhor dos corvos também. E ele foi, sem fazer cálculo. Ele obedeceu, sem muitas perguntas, como nós deveríamos sempre fazer. E aí diz o texto: retirou-se então e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. E aí terminando, vamos ver juntos os 6? Os corvos lhe traziam pela manhã. Meus irmãos, um dos motivos do escritor do primeiro livro dos Reis, ao contar essa história dos corvos que traziam alimento para Elias, é mostrar que Deus, diferente de Baal, controla toda a natureza, porque é o Criador de todas as coisas. Nós vimos aqui que Deus fará parar de chover. Agora Deus envia corvos, presbítero Michael, para alimentar Daiane, o seu servo, o seu profeta. Ou seja, Deus tem o controle de todas as coisas. Por isso nós devemos e podemos obedecê-lo sem medo. Sem medo. Porque Ele é o Senhor do universo. Ele é o governador de todas as coisas. Por isso eu e você não precisamos ter medo em obedecer a Deus. Não precisamos fazer cálculos, irmãos, porque o Senhor a quem obedecemos é o Senhor de tudo e de todos, que tem todas as coisas à sua disposição e faz tudo como lhe agrada. Pare de fazer cálculo, irmão. Obedeça a Deus. Ele prometeu te sustentar, Ele fará. Ele prometeu te salvar dos seus inimigos que você fizer enquanto obedece, Ele fará. Não faça cálculos, obedeça. Lá no seu trabalho, não fique preocupado, se você fizer isso, você não terá lá os recursos que você poderia ter, ou a promoção que você talvez sonhasse com ela. Obedeça. E Deus cumprirá a sua palavra. Ele te guardará e sustentará e exaltará. Porque todo aquele que se humilha debaixo da palavra do Senhor, Deus em tempo oportuno exalta. Pare de fazer cálculos. Obedeça. Você verá a glória do Senhor, o seu sustento, cuidado e provisão. Porque Deus vive. Deus, um Deus vivo, é fiel às suas promessas. Em dias terríveis, irmãos, como os nossos, não duvidemos das promessas de Deus em Cristo para nós. Deus nos promete perdoar completamente os pecados se arrependidos confessarmos e crermos. Em Cristo, Deus nos promete tornar-nos santos à imagem e semelhança de seu Filho. Ele nos promete consolo real em nossas tristezas e nos diz que estará para sempre conosco, aconteça o que acontecer.
Cristo nos promete que se nós nos submetemos à sua vontade, Ele em tempo oportuno nos exaltará. Ele nos promete que se nós o obedecermos, nós seremos bem-sucedidos em tudo quanto fizermos. Ele nos garante que se cremos em seu nome e nos entregarmos a Ele, ainda que morramos, viveremos. Ele nos promete que jamais nos perderá e que nos levará finalmente a salvos para o seu reino. Ele é um Deus vivo que cumpre as suas promessas. Nós temos crido nessas promessas benditas, nós temos crido no Deus vivo e fiel. Então por que nós andamos tão ansiosos com a nossa vida? Porque muitas vezes não temos descanso diante daquele que vive e é fiel em tudo que nos prometeu. Deus nos prometeu, irmãos, em Cristo, Ele cumprirá. Lembrar-se-á sempre de sua aliança. Aquilo que concerne a mim, Deus levará a bom termo. Lembrar-se-á sempre de sua aliança. Essa verdade é fortalecedora e consoladora para dias tão inseguros como os nossos, de tanto medo e tanto pavor com relação ao amanhã. Deus é um Deus fiel que cuida do seu povo. O Deus que vive, o Deus que fala, o Deus que julga, é o Deus também que cuida de seu povo. Quando o orvalho secou e as nuvens de chuva desapareceram, Elias foi sustentado. Com extravagância, Deus lhe deu o seu cuidado. Os corvos vinham de manhã e posteriormente, no mesmo dia, para trazer alimento ao seu profeta. Deus deu a Elias tanto água que conseguisse beber, como pão e carne, 2 vezes por dia, trazidas pelos corvos. Mesmo em tempos ruins como os nossos, Deus cuida e protege aqueles que lhe pertencem. Em meio à aridez como no nosso tempo possui, nós teremos sempre sustento. E eu termino com as palavras de Cristo Jesus, com as quais eu espero, pelo Espírito Santo, fortalecer o nosso coração na confiança que em tempos ruins, Deus nos sustentará, nos dando todas as coisas necessárias, tanto terrenas quanto espirituais. O Senhor Jesus Cristo diz assim: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, diz o Senhor, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 milímetro ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, ao indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a essas inquietações. Porque os que não possuem fé no Senhor, os gentios, é que procuram e se preocupam com estas coisas. Mas vosso Pai sabe
daquilo que vocês realmente necessitam. Buscai, pois, como fez Elias, antes de tudo, seu reino e a sua justiça. E as coisas desta vida necessárias vos serão acrescentadas. E o Senhor termina com essas palavras: não temais, ó frágil rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, quando confiamos nas palavras de Jesus e vivemos em oração e obediência, descobriremos a mesma coisa que Elias descobriu: o Deus vivo, que reina para sempre, cumpre sua palavra, se preocupa e cuida de seu povo. Assim seja sempre. Amém, irmãos.